E aí, galera do Triunfa, estamos aqui para mais uma aula de bases matemáticas. E nesse vídeo nós vamos estar tratando de funções par e funções ímpar. Bom, esses tipos de funções, nós vamos estar interessados em estudar a simetria do gráfico delas. Então nós teremos basicamente dois casos, que é a simetria em relação ao eixo y e a simetria com relação à origem. Bom, a função que representa a simetria em relação ao eixo y, ela é chamada de função par. Ou seja, vamos ter um gráfico em que, por exemplo, assim, se você pegar essa parte aqui e espelhar, vai ter exatamente a mesma coisa em relação ao eixo y aqui. Tudo bem? Então seria, por exemplo, se eu tivesse uma coordenada nesse ponto aqui, seria, por exemplo, vou chamar aqui de x0, que vai corresponder aqui a um y0. E eu vou ter outro ponto aqui no lado oposto ao eixo x, que vai ter coordenadas menos x0 e vai corresponder ao mesmo y0. Tudo bem? Então ele vai bater aqui no mesmo jeito. Então vai ser, por exemplo, as coordenadas. Se eu, por exemplo, tivesse a coordenada aqui 1 e 5, nesse outro lado aqui, as coordenadas desse ponto seriam, por exemplo, menos 1 e 5. Tudo bem? Bom, essa função, ela vai ser, se você tiver esse ponto no gráfico menos x, vai ser correspondente a f de menos x, e o gráfico de f de x é igual ao gráfico de f menos x. Ou seja, na notação vai ser f de x igual a f de menos x. Ou seja, esse ponto aqui que é o meu 1, vai ter o mesmo y do meu ponto menos 1. Certo? Bom, outro caso que é a simetria com relação à origem, ela vai ser a minha função ímpar. Então esse caso aqui vai ser quando acontecer alguma coisa do seguinte tipo. No caso que a gente já viu de função identidade, ela é um exemplo de função ímpar. Então vamos ter aqui a função identidade como exemplo. E esse aqui é um exemplo de função ímpar. Função ímpar. Ou seja, como que é essa simetria em relação à origem? É como se você pegasse essa parte aqui, rebatesse para esse lado aqui, ou seja, ficar algo mais ou menos assim. Você rebatesse ele para cá. E essa parte aqui você jogasse para baixo. Ou seja, isso aqui vai espelhar para baixo. Então ficaria desse modo aqui. Então se a gente tiver, por exemplo, um ponto aqui, vou chamar de x0, e aqui de y0, eu vou ter exatamente um outro ponto que vai ter coordenadas menos x0 e menos y0. No caso da função identidade, por exemplo, um ponto que corresponde a ela seria, por exemplo, aqui 1 e 1. E esse ponto aqui seria menos 1 e menos 1. Esse é um exemplo de função ímpar. Sempre que tiver coordenadas desse tipo aqui, ela vai ser uma função ímpar. Na notação, ela vai se corresponder da seguinte forma, que a minha f de menos x vai ser correspondente a minha menos f de x. Bom, os casos de função par e função ímpar, eles geralmente serão dados quando os expoentes no polinômio aqui, nesse gráfico da função, para a função par, os expoentes serão pares, ou seja, quando o n é par. Por exemplo, xn mais xn mais 2. Ou seja, serão expoentes em que só teremos expoentes pares. E na função ímpar, serão as funções em que teremos expoentes ímpares. Então, por exemplo, nesse gráfico aqui,
y é igual a x, ou seja, o expoente aqui é 1. Um outro exemplo de função ímpar será, por exemplo, y igual a x ao cubo mais x, ou x à quinta mais x ao cubo mais 3. É um exemplo de função ímpar. Bom, para a aula de hoje é isso. Para dúvidas, sugestões, críticas e observações, acesse o link do formulário na descrição do vídeo. Até a próxima aula.